Estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. 21 horas mais 20 minutos, 21 horas mais 20 minutos. Já estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. Anderson Garrido, meu irmão, já está presente aí também. Deus abençoe sua casa e a sua família. Estamos diretamente de Brasília, com o programa, segundo programa de Brasília. Programa Ali na Palavra, já estamos aí ao vivo, isso, vai clicando no coração, no 100%, vai subindo e ajudando a gente aí para o Instagram. Segundo programa nosso aqui é muito seco, gente, tô na água porque realmente está muito seco aqui. Estamos ao vivo, 21 horas mais 21 minutos aqui com o programa Eu Li na Palavra, ao vivo, direto de Brasília, já é o segundo programa nosso aí. Coloca para mim se o áudio tá bom, se está ok, se está tudo funcionando, vai escrevendo para mim aí. Fala, pastor, o áudio tá bom, o áudio tá legal, vai escrevendo, por favor. Que Deus abençoe sua casa e a sua família diretamente de Brasília com o programa Eu Li na Palavra. 21 horas mais 21 minutos, 21 minutos, estamos ao vivo, chegamos hoje pela manhã aqui em Brasília. O tempo seco demais, eu ainda não me adaptei, né? Ainda não me adaptei, soro no nariz, água constantemente, que realmente o tempo é muito seco. Tatiana Pelizari Garrido, a minha esposa, também está conosco. Produção, estou ao vivo, produção. Andréia Tovaruela também está conosco. Deus abençoe sua casa e a sua família. Vai escrevendo para mim aí se o áudio tá bom, se estão escutando bem aí. Desculpa a voz, é que realmente a cidade aqui é muito abafada e o tempo é muito seco. Ainda bem que tem um umidificador no quarto aqui desse hotel, muito bom, para ver se melhora. Paz, minha irmã, boa noite, Deus abençoe a todos, obrigado pelo carinho, vai compartilhando, chamando as pessoas, que depois esse vídeo estará ao vivo. Estará ao vivo, não, estará lá no YouTube, daqui a pouquinho eu vou subir. Já fiz uma programação aqui, caso eu perca esse vídeo, eu tenho ele salvo depois no Instagram, né? Infelizmente o da segunda-feira passada nós perdemos o vídeo, mas foi uma grande bênção aí, nós todos. Gente, vai clicando no coraçãozinho, no foguinho, vai ajudando aí o algoritmo do Instagram a compartilhar. Ô, minha irmã, Deus abençoe, obrigado pelo carinho de vocês, sentindo falta também de todos aí de São Paulo, mas estamos cumprindo aí este propósito do Senhor aqui em Brasília, e logo, segundo a vontade de Deus, estaremos aí em São Paulo. Esse final de semana, prove a Deus eu poder estar com a minha família no final de semana em São Paulo, foi uma bênção de Deus, pude matar a saudade. E um frio em São Paulo e aqui em Brasília, um calor tremendo. Meu Deus, que calor é neste lugar. Gente, vai compartilhando, 21 horas mais 23 minutos. Produção, vai escrevendo para mim quando eu posso entrar, viu? A produção está em São Paulo, por enquanto em São Paulo, mas ela também continua aí fazendo a produção do programa, tá? Deus abençoe a vida de vocês, obrigado pelo carinho. Saí de São Paulo com frio, saí de São Paulo, era 10 para 5 da manhã. Cheguei em Brasília aqui, um calor absurdo, né? Para eles 22 graus aqui, para eles é frio. Para eles é frio aqui, para eles, para a gente já tá legal, né? Então vocês imaginam como que eu estou tentando me adaptar aí. A voz tá meio fanha justamente por causa da temperatura. A produção pôs a mãozinha assim, falou para eu aguardar. 21 horas mais 24 minutos. Hoje a transmissão do programa Ali na Palavra, segundo programa direto de Brasília, e hoje nós vamos falar do tema Viver da Paz e da Bonança. Na realidade, eu fiz essa pregação agora, tem uns 30 minutos que eu acabei de fazer, então eu vou ter que ler um pouquinho, porque foi muito corrido o dia de hoje, fora dor de cabeça por causa desse clima, a parte respiratória ainda que está sendo afetada, mas lá para quarta-feira ou quinta-feira o meu corpo já entra no automático aí, e aí já não vou sentir tanta dificuldade, é só o começo realmente. 21 horas mais 24 minutos ao vivo com o programa Ali na Palavra. Vai colocando seus pedidos de oração que nós vamos orar no término da programação. Hoje eu tenho que ser breve pelo horário, eu não posso passar das 22 horas aqui, 22h05 é o máximo que eu posso fazer hoje a programação, porque eu estou no hotel, hoje eu não estou no estúdio. No estúdio a gente consegue ficar um tempinho maior aí e não atrapalha também as pessoas aqui do hotel. Produção, é isso mesmo, produção? Pode continuar, pode começar.
vai compartilhando, vai chamando aí as pessoas que daqui a pouco já começamos com a ministração. Produção, vai avisando aí, por favor, para que eu possa começar aqui o programa Eu Li na Palavra. Né, esse calor aqui, muito bom, muito bom, muito bom esse calor. Eu sei que São Paulo tá gelado, mas louvado seja Deus. A produção pôs duas mãozinhas assim, pediu para esperar. Hoje vamos falar de paz, viver da paz e da bonança em meio à tempestade. É um texto conhecido, porém, a palavra de Deus se renova, multiforme graça. A produção está falando que lá está frio. Aqui está muito bom o tempo, muito bom. Graças ao bom Deus, aqui está bom. A questão respiratória a gente vai se adaptando, mas o calor está muito bom aqui nessa região. Hoje vamos falar de a tempestade e viver da paz e da bonança. É um tema... Deixa eu ver aqui, já subiu para mim aqui. 21 horas mais 26 minutos. Colocar a carinha de frio ali. O pessoal tá mandando mensagem para mim aqui no Instagram, no direct. Ingrid Ribeiro acabou de entrar. Deus abençoe sua casa e a sua família. Vai entrando, vai compartilhando, vai chamando as pessoas que daqui 2 minutinhos eu já começo com a ministração e posteriormente a oração da fé. Então coloque o seu pedido de oração aí. Vamos compartilhando este momento, vai clicando no coração, no foguinho, para que o algoritmo do Instagram possa alcançar mais pessoas. E lembrando que depois do término desta programação, este vídeo estará lá no YouTube do canal @Eu Li na Palavra Oficial. Então entra lá, ao vivo estaremos aí. Você é nosso convidado. Compartilhe depois essa ministração com as pessoas, para que elas sejam alcançadas por esta palavra e para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Produção, vai escrevendo para mim aí se eu posso começar, porque eu não posso passar das 22 horas, tá? 22 horas eu encerro já com a oração da fé. Eu pretendo cravar as 22 horas aí na programação. Produção, você me avisa, por favor, se eu posso começar, porque aqui tá gostoso, aqui tá calor nessa cidade, o pessoal tá com frio em São Paulo, a produção já deu joinha, falou que eu posso começar, então eu vou começar a ministrar aqui 22 horas mais 27 minutos. Catarina Brancácio, a minha sogra, acabou de entrar. Deus abençoe sua casa e a sua família. Deise Carrion, também do Ministério Reviva, está conosco, da Igreja Reviva. Deus abençoe sua casa e a sua família. A produção já me deu ok. Hoje nós vamos falar viver da paz e da bonança em meio à tempestade. Eu sei que é um texto conhecido, mas a palavra do Senhor se renova. Está, oi mãe, ela mandou oi mãe para a senhora, viu? Viu, sogra? A filha está mandando oi mãe para a senhora aí. O texto base de hoje está em Mateus 8, 26. Não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Até aí. Quem que está aí? Manu, nossa sobrinha. Manu, Deus abençoe sua casa e sua família. Eu vou ser breve hoje na ministração, por causa do horário, mas eu coloquei aqui, eu vou ler, porque eu acabei de fazer essa ministração, não deu tempo de memorizar tudo. Quando nós falamos de tempestade, muitas vezes nós lembramos de dificuldades, a visão de um barco sendo açoitado pelas águas, pelo vento, e fazemos muitas vezes a comparação das aflições que passamos nos dias a dias, problema financeiro, familiar, emocional, coisas profissionais, mas o Spurgeon vai dizer, que isso? Como diz um pastor amigo meu, o Spurgeon vai dizer que precisamos muitas vezes de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para quebrar o galho podre da autodependência, para nos enraizarmos com mais firmezas aos pés de Cristo. Geralmente, quando passamos por momentos de tempestade, de tormentas, de dificuldades, seja para a área financeira, seja qual for a área, o inimigo aproveita essa situação para tentar roubar a nossa paz e muitas vezes nos colocar com visão em outras coisas que não foi o foco que Cristo nos colocou. E ele aproveita este momento para fazer com que a nossa embarcação, que a nossa mente venha naufragar. Que a gente venha afundar em meio a desespero, em meio às dificuldades e comece a perder o foco do que Deus colocou sobre as nossas vidas. E John Piper vai dizer o seguinte:
Não há vento, não há tempestade, não há furacão e não há tornado que não obedeça à voz de Jesus quando ele diz aquieta. Você não entendeu? Eu vou de novo. John Piper vai dizer que não há vento, não há tempestade, não há furacão, não há problema financeiro, não há dificuldade psicológica, não há ansiedade, não há depressão, não há síndrome de pânico, não há nada que possa resistir quando Jesus diz aquieta-se. Olha lá, a produção escreveu, o que é isso? Aí eu fui pesquisar um pouco. A experiência de muitos dos salva-vidas vão dizer que é o seguinte, que as pessoas morrem afogadas porque deixam de tomar as decisões corretas e começam a se desesperar em meio ao naufrágio. Aqueles mesmos que sabem nadar, por serem tão persuadidos ali, começa a vir a situação persuadindo eles ali, o desespero toma conta de tal forma que eles morrem, mesmo sabendo nadar. Pastor, o senhor quer dizer isso? Eu quero dizer que em meio a toda dificuldade que vem nos cercando, que vem nos batendo contra toda a situação, a gente acaba esquecendo quem é o nosso Salvador, quem é o nosso salva-vidas, que significa Jesus Cristo aqui. E Martin Luther King Jr. vai dizer, pastor Batista, a verdadeira medida do homem não se vê na forma quando ele se comporta quando tudo está bem, no conforto e na sua conveniência, mas como ele se mantém no tempo de adversidade, no tempo de desafio e no tempo que ele não consegue dominar a situação. É isso que eu quero dizer hoje. Como nós estamos nos comportando em meio a toda a trajetória de coisas que está assolando a nossa vida, que coisa que está destruindo muitas vezes o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso profissional, a nossa intimidade com Deus. Por isso que eu coloquei a frase de Martin Luther King Jr. no final, justamente por isso. O homem não é medido quando ele está no bom, quando tudo está bem na vida dele. O homem ele é medido quando a dificuldade vem à sua porta, quando a tempestade começa a bater no seu barco, e aí sim nós vamos saber como essa pessoa reage. Quantas e quantas pessoas perdem o foco de tudo que estão fazendo quando a assolação vem? Por quê? Porque ela esqueceu que o guarda-vidas delas, o salva-vidas realmente não é o seu próprio braço, o seu conhecimento, ou aquilo que você tem, e sim o próprio Salvador Jesus Cristo. E por isso eu escrevi aqui que está em 2 Coríntios 4, 8 e 9, diz assim, em tudo somos atribulados, a parte externa, a psicóloga Carol aí no podcast falou muito bem sobre isso, em tudo somos atribulados, está falando de situações externas sobre as suas vidas, mas não somos angustiados, parte interna. O mar pode bater, a situação pode vir contra nossas vidas, mas o nosso interior tem que estar fortalecido em Cristo. E continua, perplexo, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A situação externa não vai ser mandatória por aquilo que nós temos no nosso interior. O nosso interior tem que estar literalmente blindado por Cristo. E aí eu preciso colocar algo muito importante que está em Atos 20, 22 e 24. E diz assim a palavra, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperasse em cadeias e tribulações. Verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, contando que me complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu coloquei aqui, o apóstolo Paulo não sabia o que ele ia enfrentar, o que ia acontecer com ele em Jerusalém, mas ele estava consciente que a vontade de Deus iria se cumprir sobre a vida dele. Temos que entender que o Senhor é melhor em nossas vidas, em todas as coisas, independente da circunstância ao nosso redor. Pastor, o senhor está redundante, eu estou com alergia de alguma coisa aqui, é só começar o programa. O senhor está sendo muito redundante em falar das circunstâncias, as circunstâncias externas, mas são elas que nos assolam. São elas que muitas vezes moldam os nossos pensamentos e a gente acaba perdendo literalmente a conexão do que Cristo colocou no nosso interior. A gente muitas vezes perde a nossa identidade, a gente acaba perdendo a nossa identidade do que Cristo colocou sobre as nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo fala, eu sei que eu tenho que ir para Jerusalém, mas eu não sei o que me espera, mas a certeza que eu tenho é que vai se cumprir o ministério de Cristo sobre a nossa vida, que é a graça de Deus.
E aí eu coloquei em Romanos 8, 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus segundo os teus propósitos. Eu vou de novo e vou ler em parte para você. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, estão contribuindo juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Era necessário que Paulo testemunhasse, eu até coloquei aqui, acerca de Jesus lá em Roma, diante do que havia revelado para ele. Ele foi preso em Jerusalém, passou por terríveis dificuldades e foi apresentado a Félix, a Festo, a Agripa, e sendo depois conduzido para Roma. Mandaram ele para Roma. E agora? Ele estava dizendo, não interessa o que mandaram fazer, não importa o que estão mandando fazer, o que importa no meu interior, que eu sei aquele que está comigo. E aí eu escrevi mais ainda, mesmo fazendo a vontade de Deus, muitas vezes seremos levados à tempestade. Significa que teremos tempestade, estou com alergia de alguma coisa, mas teremos paz em meio a ela. Pastor, só quer dizer que na tempestade tem como ter paz? Tem. Eu provo para você. Paulo e Silas no cárcere, em paz. Por quê? Porque a condição externa não mandava naquela condição interna que estava na mente dele. A mente deles estava condicionada a viver o evangelho de Cristo. Estava enraizada nas entranhas dele. Independente da dificuldade, eles estavam firmados em Cristo. A minha pergunta é, se você e eu, nós estamos firmados ao ponto de estar em meio à tempestade, sabendo que Deus prometeu algo, Ele vai cumprir. Se você pode todas as coisas naquele que te fortalece, isso não é um jargão cristão. É o seu interior que possui a certeza do que é Cristo em você. Por isso que eu sempre falei isso no original. Estamos em Cristo, significa que nós estamos dentro dele. Estamos fortalecidos no poder e na autoridade que há em Cristo. Essa é a condição maior sobre as nossas vidas. E aí eu coloquei aqui, Paulo estava em meio a uma grande tempestade, mas o Senhor já tinha um livramento preparado. João 6,6. Mas, isso ele falando para Felipe, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que iria fazer. Eu até conversei isso no domingo com o pastor Denis. Nós batemos um papo no domingo, pós-culto, e eu falei, é impressionante que Deus sempre tem o que fazer, Ele já tem programado tudo, mas pastor, eu estou passando por tal situação. Você vai passar. Você acabou de declarar e eu estou declarando sobre a tua vida. Você vai passar por essa situação, você não vai ficar estagnado nela. Esse vento, essa tempestade, e eu preciso repetir essa frase que John Piper diz, não há vento nem... Cadê a produção? Que isso? Não há vento nem tempestade ou furacão ou tornado que não obedeça a voz quando Jesus diz, aquieta. Essa palavra ela é extraordinária. É a voz dizendo assim, Deus falou que é o tempo de passar e é um tempo de basta. Por isso que em João 6 diz, ele já sabia. Jesus já sabe tudo o que você passa, mas ele sabe tudo o que você precisa. O grande problema é que as pessoas vivem de condição de tempestade em tempestade e não conseguem enxergar o livramento ou aquilo que Deus colocou. Obrigado, produção. Que isso? A gente perdeu muitas vezes essa comunicação. Deus está falando, você passará. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Não significa que nós temos essa condição, a condição está nele. Se você está em Cristo e através da vitória dele sobre o mundo, nós vamos conseguir passar por essa situação. Tem pessoas que você vai conversar com ela e fala, como é que você está? Ela já começa, o senhor não sabe a minha vida. Não, eu estou passando, mas eu tenho a plena convicção que o poder e a autoridade de Cristo vai reverter todas as coisas. O poder e a autoridade de Cristo vai reverter essa tempestade, mas essa leve e momentânea tribulação virá sobre nós como um peso de glória. Qual é a glória? Não é glória humana, é a glória de Cristo e você estará restabelecido através do poder dele. E aí eu coloquei mais aqui, temos que ter 3 posicionamentos fundamentados que Paulo teve. Em primeiro lugar, lançar fora o prumo. Eu fui até escrever, comecei meia hora antes do programa a fazer essa pregação, mas eu tenho apenas a convicção que Deus colocou esta palavra para o teu coração e para mim, porque eu precisei também desta palavra. Hoje eu estava com muita coisa na cabeça, eu falei, Senhor, eu não vou conseguir preparar uma palavra para o programa de hoje, mas o Senhor falou isso fortemente no meu coração.
Temos que lançar fora o prumo, ter paz em meio à tempestade, buscando a revelação em cada passo, buscando o poder de Deus em cada passo. Atos 27 e 29 diz assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado ao outro do mar Adátrico, por volta da meia-noite, meu Deus, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 brasas. Passando pouco diante, tomaram as lanças a lançar os prumos, acharam 15 brasas, e depois disso fossem atirados em lugares rochosos, e lançaram a polpa das âncoras, e oravam para que se rompessem o dia. O prumo, eu coloquei aqui, eu fui estudar, gente. O prumo era um instrumento usado para verificar a profundidade, para evitar que o barco fosse levado para águas rasas e com isso houvesse um naufrágio. Em meio à tempestade, o inimigo quer que nós façamos o quê? Perdemos o equilíbrio. Que sejamos roubados em nossa capacidade de discernir a situação, de tomar decisões e não enxergar a saída que Deus quer. O que eu quero dizer com isso? O inimigo muitas vezes quer que nós ficamos cegos diante da situação e vá indo de vento e polpa contra aquilo que vai chocar e acabar conosco. Mas Deus tem uma palavra hoje. Precisamos do passo a passo. E esse passo a passo vem da direção do Espírito Santo para que nós possamos ancorar nossa vida em Deus. Pastor, o senhor está atropelando? Porque o Senhor está falando grandes coisas no meu interior aqui. E eu estou tentando adequar isso com o que está na palavra. Precisamos ancorar a nossa vida dele para não irmos de encontro a rochedos. Isso significa que Deus quer tirar a gente do meio da destruição, do meio das situações que vêm nos roubando. É solavanco de tudo que é lado, é pancada que vem vindo e a gente não consegue parar e falar, chega por um tempo. Deixa eu me concentrar na palavra, na promessa daquilo que Deus colocou sobre a minha vida, porque todas as vezes que nós começamos a olhar a tempestade, nós paramos de enxergar a magnitude do que é Deus, do tamanho da grandiosidade de Deus, e começamos a olhar com uma tempestade que é tão pequena. E Deus está falando, olha aonde você chegou, o quanto a minha mão te direcionou em todas as coisas e você está se preocupando com isso. Volto a afirmar, esta leve e momentânea tribulação virá sobre você com o peso de glória, e você vai se restabelecer depois disso. Traga a lembrança, traga a memória, traga a tua vida, aquilo te dá esperança para conseguir caminhar, para conseguir viver. Deus está falando grandemente hoje, essa situação não vai te parar. E vocês sabem, quem já conhece a programação, eu não trabalho com autoajuda, tampouco positivismo. É a palavra que cura, que liberta, transforma e que leva para o céu. Eu não estou falando de evangelho, de religiões, eu estou falando de Jesus Cristo. E aí eu coloquei muito aqui, em meio a alguns momentos da tensão física e emocional, o apóstolo Paulo sabia que aqueles homens debilitados não teriam força para suportar o que estava acontecendo. E com isso ele disse o quê? Nós precisamos nos alimentar. Viver a palavra ano a ano, dia após dia, e se fortalecendo em meio a toda a tragédia. Pastor, aonde? Atos 27, 33 e 36 diz assim, enquanto amanhecia, olha só, Paulo rogava. Eu vou chegar no decorrente do texto. Mas o que eu quero dizer, a pancada rolando solta. O barco parecendo que vai a pique. E Paulo rogava para que todos se alimentassem e dizia, hoje é o 14º dia que esperando, estáis sem comer e nada tendo provado. Ele está falando para os homens. E 34 diz assim, eu vos rogo que comam alguma coisa, porque disso depende a nossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem vós mesmo, um fio de cabelo. E tendo dito isto, tomaram-lhe pão que lhe deu, dando graça na presença de todos, deu graça na presença de todos. Jesus, isso é tremendo. Todos começaram a comer e todos recobraram os seus ânimos e puseram também a comer e a continuar. No momento de tensão física e emocional, o inimigo quer parar a nossa alimentação, que é a palavra de Deus. Ele é especialista de nos paralisar para que nós não venhamos a recobrar as nossas forças. Só que Deus está falando, eu sou, está para lá já, mas eu vou começar a falar, eu sou o pão da vida. Se alimenta de mim.
Para de se alimentar da tempestade. Para de se alimentar de derrota, de situação. E eu não estou sendo aqui ativista de positivismo. Não, eu estou falando daquilo que é real. Por quê? Porque no meio da situação de tempestade você não consegue enxergar nada, você está tão inserido no problema que você não consegue olhar para o alvo que é Cristo, se alimentar do pão verdadeiro que vai trazer vida e trazer força para a tua vida. E do momento que nós mais precisamos alimentar da promessa do Senhor para que sejamos fortalecidos e enfrentarmos todos os problemas e dificuldades e obstáculos que é colocado também em meio à tempestade. E aí eu coloquei, o inimigo quer nos fazer ter um jejum, onde deixamos nos alimentar da palavra de Deus para nos alimentarmos da sentença maligna, de pensamentos malignos, de situação que vem nos destruindo. Pastor, eu não estou entendendo. Então você não está entendendo o que Cristo está falando. Ele está dizendo claramente, para de se alimentar de dificuldade. Pare de se alimentar das coisas que o mundo está colocando. Pare de se alimentar de que porque aconteceu isso no TikTok, porque eu vi isso no Instagram. Para. Se alimente de algo que vai ser precioso para a tua vida. Saia dessa questão de rede social que está destruindo a tua mente, a tua casa e a tua família. É aquela pessoa que quando chega em casa a primeira coisa é colocar num canal de noticiário onde tudo é desgraça, onde tudo é problema, tudo é morte. O que ela está se alimentando é disso. Nós temos que ter essa consciência que o nosso alimento principal vem do céu. Sai das coisas humanas um pouco e começa a se alimentar das coisas celestiais, que é a verdade que alimenta, que é Cristo. E ainda coloquei aqui em João 6, 48 e 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas este é o pão que desceu do céu, para que o dele de comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der, é a minha carne, e que eu darei para a vida a todos. Calma aí, mãe, não sai não que eu já falo com a senhora, já vou falar com todo mundo. O pão vivo que desceu do céu é Jesus Cristo. Em terceiro lugar e último, aliviar o navio. Lançar fora todos os valores que outrora era importante, mas atrapalha hoje. Quer que eu provo? Atos 27, 18 e 19 diz assim: açoitando severamente a tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio, e o terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar toda a armação do navio. Um recurso muito comum no naufrágio é aliviar o peso do navio e sobrecarga em meio à tempestade. Apesar de Jesus ter dito que o fardo dele é leve, mas muitos cristãos têm carregado fardos pesadíssimos e, obviamente, está fazendo com que um barco afunde. Pastor, qual é a carga? A carga do velho homem. É a carga do pecado. É a carga do meu eu, é a carga do melindre, é a carga do drama, é a carga de falar que ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te olha, porque alguém passou e não te deu bom dia. O que eu estou dizendo aqui, esta carga que você tem que se desvencilhar é do velho homem, aquilo que não tem. Por isso que eu coloquei aqui, lançar fora do homem e de nosso interior e dos barcos, tudo aquilo que foi importante um dia, mas hoje atrapalha a caminhada. Tem pessoas que têm um ursinho que ganhou quando tinha 16 anos, porque traz lembrança, porque traz memória. O que tem que te trazer lembrança e memória é aquilo que Deus fez na tua vida. Traz a memória aquilo que te dá esperança. Não é aquilo que te trouxe sofrimento do passado. Há pessoas que guardam cartas que foram escritas pelo primeiro namorado, estão casadas hoje, ainda tem carta do primeiro namorado. E Deus está falando, tira o velho homem, tira a sua deficiência humana. Tira toda a carga que te faz pesar. Hoje é noite de arrancar essas âncoras dos pés e poder voar nas asas do Espírito. É noite de se desprender, é de se libertar, para que em meio a essa tempestade você não venha naufragar o barco que é Jesus Cristo na tua vida. E para encerrar, que eu preciso correr por causa do horário, vamos viver a calmaria e alcançar todos os nossos objetivos. Julho será o mês da virada da nossa vida, de paz e calmaria em Cristo. Viveremos a calmaria de paz, que somente os filhos obedientes do Pai, que lançam fora o pecado,
que se arrepende verdadeiramente aos pés de Jesus e que se entregam à vida dele. Senhor, o mês de julho eu consagro a Ti. Tira de mim esse peso, essa carga, aquilo que eu venho... É uma expressão que o Espírito Santo fala fortemente ao meu coração. No seu olhar, na sua ótica, no seu dia a dia, tudo que você tem é normal. Só que não é normal. A gente tem que começar a enxergar o que é espiritual, as sentenças que foram colocadas sobre as nossas vidas de anos e anos, culturalmente falando, familiarmente falando, vai nos aprisionando e fazendo bagagem sobre a nossa vida. Só que Cristo está falando hoje, é noite de jogar fora a bagagem do velho homem, jogar fora a bagagem do velho homem e caminhar em novidade de vida, em águas que a gente ainda não experimentou, mas são guiadas por Deus. Viver o sopro do Espírito sobre a nossa vida e ser direcionado por caminhos que nós não conhecemos, mas Ele já sabe. Ele já sabe tudo o que tem que fazer para as nossas vidas. E para encerrar, a partir desse 7º mês, vamos viver a bonança do Senhor em todas as coisas que acabou com o tempo mau. E terminaremos este ano celebrando a paz, a bonança, a honra já preparada por Deus. É ano de viver o extraordinário. Eu preciso encerrar por causa do horário, mas eu preciso falar a frase de Spurgeon aqui. Nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para quebrar aquele galho podre da autodependência e para nos enraizarmos mais em Cristo. Enraizarmos em Cristo, nos enraizarmos dentro dele, que as nossas entranhas possam estar fortalecidas em Cristo e nenhum mal possa destruir as nossas raízes poderosas nele, e entendermos que nós não vamos conseguir fazer nada através das nossas forças, mas somente através de Cristo. Amém? Que isso, produção? Eu vou falar das pessoas que estão conosco aqui. Chiquérrima Garrido, minha mãe, Deus abençoe, mãe, sua casa, sua família. Andréia Marques, Deia, tô orando pela mãe aí, tá? Deus abençoe. Rogério está conosco também. Mai Alves também está conosco. Mônica Braz, Deus abençoe sua casa, sua família. Paulo na web também está conosco. Janaíne Vanderlei, do Ministério Rocha Eterna, Vila Matilde, já está conosco aí também. Andréia Cristina, nossa madrinha de casamento. Deia, Deus abençoe a senhora, seu esposo, nosso irmão Vitor Baldim. Vitor Baldim, Deus abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Amém, gente. Foi uma palavra curta. Eu tive que fazer uma palavra muito curta por causa do horário. Eu não posso extrapolar o horário aqui do hotel em respeito às pessoas. E o primeiro procedimento nosso como cristão é ser exemplo. E o exemplo começa de cima. Então eu não posso extrapolar o horário. Se eu estivesse no estúdio, eu ia até umas 10h30. Ana Cristina, sim, a nossa madrinha, ela está aí, eu mesmo, olha lá. Né, se eu estivesse no estúdio, eu iria até mais longo tempo aí, mas essa programação estará daqui a pouco, ao vivo não, daqui a pouco no YouTube eu vou subir a programação, mas lembre-se do que eu coloquei, que os salva-vidas sempre falam que as pessoas se afogam por ter desespero em meio à situação, ainda que saibam nadar. O teu salva-vidas e o meu salva-vidas chama-se Jesus Cristo. No momento do desespero, olhe para Cristo. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Mãe, Deus abençoe, a senhora vai descansar pelo horário. Deus abençoe, eu farei a oração da fé. Eu quero orar pela a mãe do Li, a dona Rosa. Quero orar pela mãe do Arthur Calvila. Quero orar pelo pessoal que está cuidando aqui desse quarto. Eles deixam um bilhetinho com o nome. Pela dona Regiane, que está cuidando deste quarto. Então, toda a minha estadia nesse quarto aqui, a semana inteira, ela que estará cuidando de tudo aqui, de toda a organização. Dona Regiane, Deus abençoe sua casa. Eu não a conheço, eu só vi o bilhete que foi deixado aqui pra gente, né? Então, eu escrevi no bilhetinho lá que estaria orando pela vida dela no programa. A irmã Andréia Tovaruela pede oração pela família, pela saúde dela. Amém. Fibromialgia, osteoporose no fermo e na coluna. Vamos orar
crendo no milagre, crendo também, orando pela irmã Elisandra do Vale, a nossa irmã Eliana Augusto. Se você pode neste momento, curve a sua cabeça, se está com as outras pessoas, dê as mãos, mas é o momento da oração da fé. É o momento de você rasgar o teu coração para que Deus possa transformar a sua vida. Janaína Vanderlei. Janaína, se você está aí ainda, dá um oi aqui, por favor. Jana, coloca aqui, a Janaína e o Vanderlei são grandes amigos meus em Cristo do Rocha Eterna. E eu preciso falar o que o Espírito Santo de Deus acabou de ministrar no meu coração. Jana e Vanderlei, coloca aí se vocês estão aqui. Se não estiver, depois eu vou pegar esse... Ah, tá aí. O Espírito Santo de Deus manda dizer para vocês. Meu Deus. Haverá uma pequena tempestade sobre a vida de vocês. Só que entenda, essa tempestade não vai chocar a casa, não vai chocar a vida, mas é para revelar o que Deus vai estar mudando espiritualmente para vocês dois. Para vocês dois. Eu continuo orando pela tua filha, isso é uma outra coisa. Só que Deus está falando que essa tempestade não vai chocar a família, não vai chocar vocês. Entenda bem esta palavra, ela está gravada, tá? Mas é uma tempestade que no momento que ela terminar e acabar, ficará coisas como fica no fim da tempestade na praia, e vocês vão conseguir colher. Eu não sei o que vocês têm passado, mas você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo a vocês. Porque ele está falando para mim claramente. Diga a ela que essa tempestade não é para destruir nada, tá? Vai acontecer uma situação que quando essa situação acabar, vocês vão colher. Vocês vão colher coisas extraordinárias. O Espírito Santo de Deus revela ao meu coração, você está entendendo, eu não sei o que é. Quando Deus fala, eu já falo direto, vocês sabem disso, quando eu dou o nome, eu falo o nome da pessoa, mas falou o teu nome e falou isso. Essa tempestade vai passar, não precisa colocar colete salva-vidas ou bote salva-vidas, não. Ele vai movimentar e quando acabar, vocês vão colher. Porque o Senhor falou que vocês empregaram muito nele, com sangue, com lágrimas e com dor. Mas o Senhor falou, eu vi a dor de vocês e vocês vão colher por causa disso. Que muitas situações que passaram vocês não murmuraram, mas o meu Espírito estava com vocês naquela tempestade. Só que nessa é a minha mão que vai guardar vocês. Fortemente. Fortemente. Deia, coloca o nome da sogra dela, por favor, que eu esqueci o nome dela agora. Eu esqueci. Mas o Senhor vai trazer a diferença. Vai trazer a diferença sobre vocês dois. Avisa o presbítero Vanderlei, grande irmão, amigo, né? Caminhamos juntos, mas Deus está falando. Será bênção. E quando acontecer, me conta, tá? Não precisa contar detalhe não, mas só fala, Deus fez. Que o principal, a glória é dele. Tá bom? Que Deus abençoe sua casa e a sua família. Um novo tempo. A dona Sônia. Isso, eu queria lembrar o nome dela. Obrigado, Deia. Vamos orar então. Momento da oração da fé. Eu tenho 2 minutos. Então eu vou orar por todos que estão aqui. Ah, o Vanderlei está escutando. Um grande abraço, viu, meu irmão? Quando estiver em São Paulo, eu vou tentar dar um pulo aí no Rocha Eterna, abraçar vocês. Porque vocês são parte da minha história. Viram minha caminhada. Viram os momentos ruins. E viram também o que Deus está fazendo, né? Então, que Deus abençoe a família de vocês. E eu não parei de orar pela filha, tá? Você vê que dia a dia continua. O que era só um dia de vida, Deus está prolongando até o tempo dele, tá bom? Que Deus continue abençoando. E assim, quando o Espírito Santo revela, vai ao vivo mesmo. É Ele que manda, é Ele que manda. Pastor Denis Matavelli, que Deus abençoe meu pastor, a sua casa e a sua família. Deus vai revelando, a gente vai chorando aqui. Sua filha tá bem? Que bom, que bom, que bom. Eu fico feliz de verdade para você ir pro Vanderlei, porque o médico tinha dado uma sentença, nós clamamos com fé e Deus tinha revelado. E eu fico feliz, porque a glória é dele, tudo é dele. O homem que acha que é alguma coisa porque tem um dom, ele esqueceu que ele não é nada. Nada, porque tudo vem de Deus, até o dom é dele. Tá? Então... está firme, obrigado pelas orações. Minha irmã, é Cristo.
Cristo é o centro de tudo e das nossas vidas também. Nós somos devedores, mas foi por graça e misericórdia que nos alcançou. Amém? Vamos entrar no momento da oração da fé. 22 horas cravado. A paz, meu pastor. Deus abençoe sua casa e a sua família. Pastora Tati também já está aqui. O pessoal está me mandando no direct, está bombando de mensagem aqui no Instagram, no WhatsApp aqui atrás, está uma bênção. Mas vamos orar no momento da oração da fé. Só que antes disso, lembre-se da palavra de hoje. Mateus 8, 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homem de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Eu não vou entrar na parte teológica, eu poderia falar da etimologia da palavra, poderia falar da entidade que é daquele local Pazuzu, que era uma entidade que fazia o vento, enfim, tudo isso, mas hoje não é isso. Hoje, na simplicidade de Cristo, é para falar. Ele está acalmando todas as tempestades das nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos, vamos clamar no momento da oração da fé. Pai querido, Pai de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, amigo Espírito Santo, eu te peço por cada casa, por cada família aqui representada, pela família, Senhor, da Andréia, ô Espírito de Deus, para Elisandra do Vale, pela Eliana Augusto, pela Dona Regina, que eu acabei de mencionar agora, pela ex-cunhada da Elô, que está internada com câncer, ô Espírito de Deus, pela Dona Rosa, que está internada também no hospital, pela pastora Tati, Senhor, visita o teu povo com cura. Eu estou profetizando hoje que é um novo tempo. Eu coloquei aqui na ministração, Senhor, porque o Senhor falou comigo e também nesta pregação, que o mês de julho seria uma virada de chave para um grande tempo de honra e de vida no Senhor. Que o velho homem será, meu Deus, anulado pelo teu Espírito. E que o Senhor possa curar este povo pelo poder e autoridade que é no teu nome. Visita, Senhor, os andares dos hospitais. Passeia com o teu Espírito, dá ordem aos teus anjos a respeito de cada um que está aqui na live e também aqueles que pediram oração pela mãe do Arthur Calvila, Senhor. O Senhor está falando dela aqui, que está internada. Que o Senhor possa direcionar o teu Espírito através do teu poder, Senhor, curando, Pai, livrando de todo mal, mas que seja feita a tua vontade. O desejo do meu coração é uma cura imediata, mas é o Senhor que faz segundo a tua vontade. Visita com poder e grande glória, que o Senhor possa transformar essa situação de tempestade em bonança, como foi dito a palavra hoje, viver da paz e da bonança do Senhor. Que este povo que está conectado hoje, Senhor, e aqueles que vão assistir isso posteriormente aqui no Instagram e também no YouTube, que essa palavra possa ser rema sobre o coração deles, sobre a vida deles. Eu profetizo cura, eu profetizo livramento, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Jesus faz grandes coisas no meio do teu povo, eu creio, porque eu sou testemunha do teu milagre, Jesus. Eu posso falar que o Senhor tira do lixo e levanta o homem caído pelo poder que há do Senhor. Por isso que eu coloquei o exemplo do apóstolo Paulo. Ele sabia que ele estava indo, mas ele não sabia o que ia acontecer. Mas no interior dele sempre estava a convicção que Cristo tinha o melhor caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, tem que passar por Jesus. Então alcança o teu povo, converte os corações, transforma as vidas para a glória do teu nome. É o que eu te louvo e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, e louvado seja Deus. O Espírito Santo começa a falar, só que eu tenho horário para terminar a programação, não posso passar das 10h10, já passei das 10, mas que Deus possa colocar esta palavra de convicção no nosso interior, e que as bagagens que nós vamos lançar fora é o velho homem, são os pecados, é muitas vezes a nossa arrogância em meio das coisas, e eu vou ter que repetir o que Spurgeon disse. Jesus, cai, produção vai lá, que isso? Aliás, que John Piper diz: não há vento, não há tempestade, não há furacão, não há tornado que não obedeça à voz de Cristo quando ele diz: aquieta. Aquieta a tempestade e aquieta o teu coração.
22 horas mais 5 minutos. Que Deus abençoe sua casa, sua família. A produção, hoje ela tá que tá, a produção tá soltinha lá. Ó. Que isso? É o pastor amigo nosso que fala isso, né? É uma grande bênção, mas Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe sua casa e a sua família. Eu queria poder falar mais do que o Espírito Santo está falando, mas ele vai cumprir o que ele prometeu. A produção é uma figura. Amor, Deus abençoe sua casa e a sua família. Vou tomar água aqui está seco. Amém, Janaína. Que Deus abençoe vocês também. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Compartilhe esta programação e que mais e mais vidas sejam alcançadas para a glória de Deus Pai. Pastor Denis, eu sou ruim para guardar nome. Como que é o nome do irmão do senhor que fala lá? O que é isso? Dá o nome. Eu esqueci o nome, é o Júnior, é o outro. O Júnior eu lembro. Vê se ele coloca o nome aqui, porque eu esqueço o nome dele. Você sabe, amor, o nome dele? Eu sou ruim. Ivan, eu vou tentar gravar, vou associar o cabelo dele com o nome, vou dar um jeito. A produção escreveu o Ivan aí, ó. Que Deus abençoe a vida do Ivan também. É uma figura, é uma família que a gente aprendeu a amar. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Segunda-feira que vem, estamos ao vivo com o programa, a produção, ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. Eu não sei se eu estarei nesse hotel, porque semana passada eu estava naquele ali atrás, né, a rede 4 estrelas é ali e essa área aqui é a rede 5 estrelas. Então, eu não sei se eu estarei neste hotel aqui, aonde eu estarei, mas eu estarei onde Cristo permitir e até que ele volte, ou me busque antes, ou venha antes para nós também. Até o pastor Denis está rindo. Hoje a produção tá que tá. Deus abençoe toda a família aí, o pessoal da Reviva, o pessoal do Rocha Eterna, das Sete Castiçais, Arrependei-vos, todo mundo que está aqui, o pessoal da mídia. Enfim, eu amo todos vocês em Jesus. Que Deus continue abençoando a cada família em Cristo Jesus. Deus abençoe. Até segunda-feira que vem com o programa Eu Li na Palavra. Deus abençoe.